Shalom, muita paz, muita luz, a luz da verdade, o real Messias Emmanuel Abedurchim, o Senhor do juízo final. Meu nome é Antônio César Domingues, sou leitor da mensagem do Grau, na luz da verdade, e busco fundamentar toda a minha vida, minhas reflexões com base no estudo dessa mensagem. Eu entrei no Facebook em 2011 com a ideia de divulgar mensagem do Grau e literatura de Rosério Gonçalves e também uma teoria que eu fiz dos ossos de Cristo, né? O sepulcro oculto de Cristo, que segundo a minha teoria está no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém. Então eu entrei no Facebook com a finalidade dessas coisas, mas posteriormente eu divulguei um pouco de arte, artes plásticas, um período que eu trabalhei com artes plásticas, também sobre política, assim, simpatizante da direita, tem defeitos também, mas é o caminho que vejo agora para o Brasil, para um dia voltar ao sistema monarquista que é a nossa origem como nação. Então eu comecei a divulgar outros temas também secundários, né? No final de 2021 eu saí do Facebook e depois de 2 meses e meio retornei, né? Tudo que eu publiquei anteriormente foi excluído. Eu retornei no final de janeiro de 2022, então já tem para ter quase um ano. E aí eu procurei mudar um pouco os temas, mas divulgando também a mensagem do Grau, fazendo o que eu retornei, o que eu vinha fazendo anteriormente, só que falando um pouco menos de política, falando muito pouco até. Infelizmente o Bolsonaro não foi eleito, eu sou eleitor de Bolsonaro, mas enfim. E agora estou também, alguns temas que aparecem, eu procuro divulgar, né? Eu como fiquei já praticamente um ano aí, afastado do YouTube, que eu comecei a gravar, já tem uns 3 anos, comecei a gravar uns vídeos, eu comecei no final de 2019, e já gravei bastante vídeos, geralmente com temas espiritualistas da mensagem do Grau, alguns outros temas também, e eu mudei depois que me casei, aliás, um pouco antes de me casar, já havia me mudado aqui para Campinas, estou mais em Campinas que em Jundiaí, e eu saí de Jundiaí e estou inclusive colocando à venda um apartamento, né? Apartamento de Jundiaí, que é bem localizado, simples, e por 260 mil. Depois eu vou deixar meu fone de contato, se alguém se interessar. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Algumas coisas sobre isso. E também estou procurando anunciar uma casa, né, que está à venda em Campinas, que é uma parte da herança da minha esposa, né? Ela tem uma participação da sexta parte, né? Herança, e que fica na Vila IP. É uma casa também uma antiga, que precisa de reforma, mas tem um terreno grande, uma localização muito boa, próximo ao Shopping Prado.
Então, eu estou divulgando essas coisas. Desculpe um pouco, eu não estou entrando diretamente no tema que eu me propus a falar. Eu estou fazendo um pequeno resumo, o mais breve possível, sobre meu trabalho e minha proposta agora. E então eu vou colocar meu fone de contato aí também. Quem quiser colaborar com o canal, tá? Eu coloco meu Pix e da minha esposa também, Heloísa Helena Bassani Edo. E meu Pix, né? De Antônio César Domingues Edo. Eu coloco o nome da minha página não, do meu canal do Facebook, Igreja da Nova Palavra Viva Salvadora, né? Que se refere à mensagem do grau do Messias Abdushim, que eu acredito que é o Filho do Homem que Jesus Cristo nos prometeu. E eu acredito que somente dessa mensagem, que é para a nossa época, a humanidade mais evoluída intelectualmente, né? Que está atravessando a fase de conclusão do juízo final, né? Então é uma proposta que eu tenho, uma ideia que eu acho que seria adequada para um maior aprofundamento da mensagem do grau. Bom, então surgiu esse tema aí do caso de Daniel Alves. Apareceu aí, eu vi assim por cima, né? Acho que faz 2 dias que eu tive uma notícia por cima. E ontem eu li no G1 um pouco sobre a questão aí, né? Eu não quero entrar em detalhes assim, mas eu quero fazer uma reflexão sobre essa questão, com base na minha interpretação do que eu entendo da mensagem do grau. Então, eu publiquei ontem, inclusive, ontem não, hoje de madrugada, né? Aí no Facebook, uma postagem, né? Que a princípio eu achei que poderia ter alguma repercussão, né? Essa postagem, por isso que eu resolvi, eu já pretendia retornar ao Facebook, mas não imediatamente, né? Mas eu pensei, essa talvez seja a hora de voltar a gravar alguns vídeos e com temas que eu já postei no Facebook dessa retomada minha, né? Enfim, então eu vou ler o que eu publiquei e depois fazer um comentário, né? E também eu vou ler em inglês, eu vou colocar aí na descrição do vídeo também o texto dessa postagem e também a tradução que eu faço em inglês, né? Tradução, eu uso o tradutor do Google, né? Então, eu vou ler em português e depois vou ler em inglês. Então, vocês desculpem, então, o meu péssimo inglês, né? Tá certo? Mas eu acho que com boa vontade, aqueles que só têm como o principal idioma o inglês vão conseguir compreender alguma coisa, né, da minha fala. Mas aí tá, como na descrição que eu disse, também tem essa tradução. Então vamos lá. Caso Daniel Alves. Mulher que frequenta boate perante as leis de Deus, Pai, está pisoteando os dons mais preciosos que Ele lhe deu, que são graça, pureza, beleza e luz espiritual. Se essa moça espanhola estiver dizendo a verdade, Daniel Alves terá que ser punido perante as leis dos homens. Porém, perante as leis eternas do Criador, tal mulher, entre aspas, é 1000 vezes mais culpada do que ele, já que a quem muito foi dado, também muito será exigido. Leia a Sagrada Nova Palavra, viva, salvadora, do Messias Abdushim, que é a mensagem do grau na luz da verdade. E falando sobre a mensagem do grau,
existem 2 sites, né? Que é em português brasileiro, da Ordem do Grau na Terra, site www.graal.org.br, e do Movimento Internacional do Grau no Brasil, do português europeu, que é o site www.mensagendograu.com.br. Bom, então agora eu vou ler em inglês, né? Daniel Alves Casey. A woman who goes to a nightclub before the laws of God Father is tripping on the most precious gift that he gave her. She are grace, purity, beauty, and spiritual light. If this Spanish girl is telling the truth, Daniel Alves, you have to be pushed before the laws of the Creator. Such a woman is 1,000 times more guilty than he. Since to how much was given, much will also be requisite. Read Messiah Abitrushim, Sacred New Living Saving Word, which is the Grail mensagem in the light of truth. Então é isso daí. Então esse comentário, vou tentar falar um pouco, é a situação, né? Que houve esse caso do Daniel Alves, naturalmente se for comprovado, se for verdade que essa moça é um crime, naturalmente, passivo de punição aqui na Terra, né? E é lamentável, porque o Daniel Alves é um atleta, vamos dizer assim, exemplar, né? Está aí com 39 anos, estava até lendo ontem na Wikipedia, ontem não, hoje de madrugada, né? Sobre a carreira dele, ele é o jogador profissional que tem mais títulos, né? Conquistou mais títulos, 43 títulos. Ele tem uma carreira já de 20 anos, pelo menos, né? Iniciada aí no início do anos 2000, né? Então ele já deve ter uns 21, 22 anos de profissão. É muito longevo, né? Como profissional. E já foi convocado, não sei quantas vezes, mas acho que talvez umas 4 ou 5 vezes, né? Participou da Copa do Mundo. Deve ser, não, 4 vezes talvez não, né? Talvez pelo menos umas 3 ou 4 vezes, acho que sim, né? Enfim, é um atleta realmente muito destacado, que está em grande forma com essa idade. É muito raro, raríssimo, né? Aliás, um atleta chegar a jogar com a qualidade que ele joga com essa idade, né? Tanto é que jogou a última Copa do Mundo, inclusive como titular, né? Às vezes ficava, parece que na reserva, mas também como titular. Mas enfim, então é lamentável que isso tenha acontecido com ele, né? Agora, essa questão, segundo o Criador, as leis eternas do Criador, a mulher ela tem que ser um exemplo em tudo.
né? Porque a mulher ela foi dotada com dotes, enfim, com qualidades espirituais superiores ao homem. Por quê? Porque ela tem mais intuição, ela está mais ligada ao plano espiritual. Então, o que a mulher faz influencia toda a humanidade, né? Por mais danoso que seja a atuação de um homem, né? Vamos dizer assim, não influencia tanto quanto da mulher que decai, né? Que ela influencia muito mais, ela leva consigo o homem, né? Enquanto uma mulher exemplar, ele vai ser sempre ter um amparo, né? E realmente a mulher exemplar, ela leva, abre o portal ao paraíso para o homem, né? A masculinidade, né? Então o homem vai avante, porque o homem, ele se sintoniza na positividade, né? Porque existem duas energias no universo, né? A positiva e a negativa, né? A positiva é ativa, a negativa é passiva, né? Ambas são energias fundamentais irradiadas pela integridade de Deus, a criação. E o homem predomina a positividade, a mulher a negatividade. E isso ela conserva mais a intuição, vamos dizer assim, né? E o homem se torna mais grosseiro. Também isso se reflete nas atividades humanas, né? Apenas na matéria, o homem ele predomina, na maioria dos casos são mais robustos e mais fortes fisicamente que a mulher, né? Em geral, né? Como também nos animais, né? Os machos são maiores e são mais fortes, né? Fisicamente. Mas no caso da espécie humana, animicamente a mulher é mais forte, tem um poder de influência muito maior. Agora também isso se reflete até na maior longevidade da mulher, que a mulher vive mais tempo que o homem, né? Então, analisando essa questão, nós sabemos que a humanidade é pecadora, uma grande parte, talvez até a maior parte, é tudo com o cultivo do raciocínio. Isso foi o modo de ser do ser humano se deformou, saiu da sua naturalidade, né? Que nos fazia retornar com certeza ao paraíso, mas houve o pecado com a atuação errada de Lúcifer, e que também é uma criatura divina, né? Um arcanjo, né? E que depende também do Criador, que foi enviado em missão para a criação, para a humanidade, e distorceu a sua atuação, né? Nos ligou ao raciocínio, mas nos tornou escravos dele, né? Através da tentação. E foi justamente a mulher que ele precisava conquistar, foi ele que conquistou, né? Através da porta da vaidade, né? E com ele a humanidade ficou estragada, né? E muitos se perderam, né? Então é isso. Então a mulher é sempre um exemplo. Aquela espanhola, eu sei o nome dela, só sei que ela tem 23 anos, né? Parece que foi na boate em Barcelona, junto com 3 amigas, né? Então, enfim, o fato foi esse. Daniel Alves, que diz que gosta muito de dançar, vai frequentar a noite, estava lá, viu ela e depois ela se dirigiu ao banheiro e ele foi lá e consumou o fato, né? Que ela relata, né? Como vítima de agressão sexual. Agora, pelo que dá a entender, isso deve ter acontecido. Não sei se da forma que ela disse, mas isso são as autoridades que vão investigar. E, naturalmente, se existem leis terrenas, isso é punível. Mas, como sempre, muitas coisas são distorcidas, né? Porque o olhar humano é muito limitado, né? Ele não tem compreensão espiritual. E aqueles mesmos que têm religiosidade estão, a grande maioria, na fé cega, né? Cristã. Então, na visão, hoje a humanidade só pode ser restabelecida através da mensagem do Graal, que é a nova palavra viva de Deus, é aquilo do Filho do Homem, Emmanuel Abdushim. Então, só através dela o ser humano pode
novamente despertar a sua espiritualidade. Isso aqueles que ainda têm ainda uma fagulha de humildade, né, de bom senso, de espiritualidade em si, né, que vivenciou em si realmente o que Jesus Cristo nos trouxe, né, como amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, né. Enfim, aquela mensagem que Jesus nos deixou, que foi muito distorcida na Bíblia, até por seus próprios discípulos e a igreja, né? Então, hoje, eu costumo falar que a atual igreja, né? Tudo que hoje se denomina cristã, não serve a Deus da mesma forma que na época o os judeus, né, com a sua igreja, com a sua igreja não, com o seu templo, com as suas tradições, não serviram mais a Deus naquela época, estavam servindo as trevas. Justamente por isso que não reconheceram o Filho de Deus, Jesus Cristo. E hoje, da mesma forma, justamente a igreja que deveria reconhecer o Filho do Homem, né, foram vítimas, né, conscientes, né, ou inconscientes, mas enfim, foram culpadas daquilo que Jesus alertou a todos, das virgens imprudentes, né, que não cultivaram o espírito, cultivaram só as coisas materiais com seus males, né, e não foram capazes de reconhecer o Filho do Homem, né, a chegada do Filho do Homem, né. Então são todos pecadores. Então eu costumo falar o seguinte, que hoje quem vai procurar um verdadeiro cristão nessas denominações que existem não vão encontrar. Pode até encontrar em outras religiões hoje em dia, né? Pode encontrar no Islã, no judaísmo, membros, né? E qualquer outra religião, né? Atitudes, né? Aquele bem-querer, né? A crer em Deus, o amar o próximo como a si mesmo, mesmo que até rejeitem a Bíblia como que ela está, porque ela foi muito adulterada, foi colocado mentiras, né? Que eu nem vou entrar em assim, detalhes, né? Sobre o falecimento de Cristo é uma das coisas que estão distorcidas, né? Sobre o nascimento de Cristo também, diversas coisas impossíveis nas leis do Criador, enfim. Então estão aí. Então aí mais a igreja dita cristã tem aí supostamente, né, uns 2 bilhões de adeptos, né, a religião que tem mais adeptos, mas estão hoje, porque a quem muito foi dado, muito será exigido, né? Por isso no caso da mulher, que ela teve muito dotes, Deus a dotou de muitos dotes. Se ela não se faz respeitar, se ela não cumpre, ela se torna culpada. É essa a questão. Então, naquele caso do Daniel Alves, ele pode dizer que ele foi a vítima, né? Vítima daquela situação. Porque uma mulher decente, honesta, de forma como Deus a planejou, como ela era para ser, né? Se não tivesse caído na tentação de Lúcifer, enfim, dos princípios luciferianos, ela jamais estaria numa boate, né? Então, o Daniel foi uma vítima, né, de uma mulher decaída. Então, perante as leis do Criador, essa mulher é 1000 vezes mais culpada do que o Daniel Alves. Mas ele vai ter que cumprir a sua punição, se for constatada a veracidade, perante as leis dos homens. Mas perante as leis do Criador, essa mulher é 1000 vezes mais culpada, né? Então é isso. Eu até separei, vou mostrar aqui o livro Na Luz da Verdade, Deus, o Messias Abdrushim, ele faz parte da Trindade de Deus, né? Ele é o Espírito Santo, né? Tem a origem do Espírito Santo. Ele é
o autor da mensagem do Graal, né? Ele é o Filho do Homem, algo que o ser humano não sabe, né? Mais uma das distorções. O Deus Pai tem 2 filhos, possíveis através da rainha primordial Elizabeth. Muitos povos já tinham conhecimento da rainha primordial. E então essa é a trindade sagrada, né? Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, que é Emmanuel Abdurushim, o Senhor do juízo final. Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, mas eu até queria tentar ler algum trecho aqui na mensagem do Grau. Esse aqui é o 2º volume, esse aqui é do Movimento Internacional do Grau no Brasil, em português europeu, né? Ele sempre fala da mulher decaída, né? Que foi a criatura que mais decaiu na humanidade. E fala sobre a rainha primordial, né? Enfim, tem esclarece todo o enigma humano, a origem do ser humano, a nossa origem, o nosso dever para com o Criador, enfim, para onde nós vamos, se obtermos a autoconsciência espiritual, né? Que naturalmente é o paraíso, se não, realmente é o inferno, é a morte espiritual, né? Então, descreve todo o reino de 1000 anos, o grande cometa. Tem um capítulo aqui, a mulher da pós-criação. Vamos ver aqui. A mulher da pós-criação. Não, esse aqui é o volume 1. Deixa eu ver aqui. Temos que ver aqui. São 3 volumes da mensagem do Grau, né? Bens terrenos, deuses, Olimpo, Valhalla, enfim, espiritismo, o crime da hipnose, espiritismo, o erro da clarividência. Bom, esses são temas que estão no volume 2 da mensagem do Grau. A luta da natureza, a morte, a oração, a religião do amor, separação entre a humanidade e a ciência, a voz interior, desenvolvimento da criação, 1000 anos são como um dia, ensino do ocultismo, alimentação de carne ou vegetariana, espécies de clarividência. Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. O enigma Lúcifer. Que cumpre ao homem fazer para poder entrar no reino de Deus? Responsabilidade. Enfim, agora sobre a mulher terrena sempre está presente na mensagem, na luz da verdade. E tem o livro do Juízo Final, que Rosélia Gonçalves foi uma discípula de Messias Abdurushim, que viveu entre 1875, alemão, tinha um nome terreno de Oscar Ernest Benhardt, e faleceu em 1941, aos 66 anos. Né? Rosélia Gonçalves foi uma discípula austríaca naturalizada brasileira. Então ela foi fundadora da Ordem do Graal na Terra, né? Então ela escreveu livros maravilhosos, dos quais isso fala o livro do Juízo Final. Então, Rosélia Gonçalves, na minha crença, foi Maria Madalena, a encarnação de Maria Madalena. Quando Cristo falava que no juízo final, a rainha do Levante voltaria para o juízo e condenaria a humanidade, né? Pelo estado que ela está. E a rainha do Levante também foi outra encarnação de Maria Madalena, né?
o nome espiritual de Maria Madalena, enfim, Rosélia von Sas, até onde eu sei, né? Então, seria o nome espiritual dela, pelo menos é o que eu acredito. Então ela cumpriu sua missão e esse livro do Juízo Final trata de muitos temas, né? Rosélia von Sales nasceu em 1906 e faleceu em 1997. Eu fui membro da Ordem do Grau por alguns poucos anos, né? De 1991 a 1994. E eu tive a oportunidade de conhecer Rosélia von Sales. Naquela época ela já era bem idosa, mais de 80 anos, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né? Não tive assim nenhuma entrevista com ela, mas todas as pessoas que frequentavam o templo, as devoções, cumprimentavam ela e o esposo dela, que também foi discípulo do Messias Abdurshim, Barão Harry von Sas. Ele é lituano também, que acredito também naturalizado brasileiro. Então é isso. Muita paz, muita luz. Shalom.